A paz do Senhor. Amém. Deus é bom, irmãos. Estamos felizes de estar na presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, fiel, está na casa, irmãos. Coisa boa é dar algum homem, é estar na casa de oração com o coração quebrantado, aguardando algo da parte do Senhor, aguardando a resposta, aguardando a graça, aguardando o poder da parte do Senhor. Irmãos, entendam uma coisa: a Bíblia nos ensina que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Nós estamos na presença do Criador dos céus e da terra, do Onipotente, do Onipresente, do Onisciente. Ele acompanha os nossos passos, Ele é como a sombra à nossa direita. Nós estamos aqui porque a fidelidade de Deus não nos decepciona. Nós estamos aqui na casa de oração porque foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui para se alimentar dessa palavra, para sermos pessoas melhores, aptas, capacitadas, provadas e aprovadas para entrarmos no reino dos céus, que está preparado para nós antes da fundação da terra. A ciência diz que o planeta tem em torno de 5 bilhões de anos. 4 bilhões e meio de anos tem mais ou menos o planeta Terra. A Bíblia nos ensina aqui que os céus foi construído antes da fundação da terra, para mim e para você. Olha como Deus já tinha nos escolhido há tantos bilhões de anos atrás, para você ver o quão importante é a tua presença na vida de Deus, amém? Deus é fiel, irmãos, e o que nós queremos é simplesmente andar na presença do Senhor em espírito e em verdade, para honrar o que Deus tem preparado para nós, amém? Efésios, livro de Efésios, capítulo 5. Louvado e bendito é o nome do Cordeiro Santo. Efésios, capítulo 5. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, como já foi dito essa noite, vivemos dias maus. Vivemos dias de contaminação do diabo na igreja. Vivemos dias de combate espiritual. Vivemos dias de guerra, estão acontecendo diariamente, não só física, não só de nação contra nação, não só guerra civil, não só guerra contra a violência, não só guerra política, não só guerra, mas uma guerra espiritual está acontecendo. Sabemos que o diabo está investindo de tudo contra os santos do Senhor, contra os escolhidos do Senhor, contra a igreja do Senhor, para derrubar esse reinado, mas a Bíblia nos ensina que o reino do Senhor será eterno e que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Nós acreditamos no poder dessa palavra. Deus é fiel, é Ele que tem nos sustentado até aqui. Nós temos dezenas, centenas, milhares de testemunhos das poderosas mãos de Deus agindo em pequenas ou em grandes ações de nosso favor. O que nós temos que aprender hoje é viver em fidelidade, é viver em obediência, é viver em agradecimento, é viver alegrando o coração de Deus. Amém, irmãos? Efésios capítulo 5. Aos que nos acompanham pelo canal do YouTube ou do Facebook, se tiver a oportunidade, aonde você estiver, de acompanhar a leitura conosco, em nome de Jesus. Essa palavra tem poder. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em ofertas e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. E a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoices e nem chocarrices, porque não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andais como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas
das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas a imoralidade sexual e todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remidos o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, nem que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Podemos aceitar. Irmãos, essa palavra é profunda, né? Essa palavra é forte. Sabe que em alguns ministérios essa palavra poderia ser enquadrada num culto disciplinar, num culto de doutrina. Mas foi o Espírito Santo que colocou essa palavra no meu coração. E posso falar, tem endereço certo. Pelo menos no meu coração tem endereço certo. Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me esforçar mais, eu preciso ser melhor para com o Senhor. Nós estamos aqui aptos em falar da grandiosidade que é o nosso Deus. Nós estamos aptos em falar da grande misericórdia que é o nosso Deus. Piedoso, bondoso, benigno. Não há outro Deus que te entenda e te compreenda tanto quanto Deus. É Ele que conhece nós melhor que nós mesmos. É incrível isso. Eu posso me julgar apto e falar: não, eu conheço tudo do meu ser, eu conheço tudo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. E aí vem Deus lá do terceiro céus, lá de cima, olha para você e diz assim: rapaz, mas eu que te fiz, eu compreendo você muito melhor do que você mesmo. A Bíblia nos ensina que os olhos poderosos do Senhor sondam os nossos pensamentos, ainda que as palavras ainda gerem e nem saiam dos nossos lábios, Ele já sabe o que vamos falar. Olha como Ele nos conhece. Não existe um Deus comparável ao nosso Deus. Não existe um Deus poderoso como o nosso Deus. Não existe um Deus que seja igualitário ao nosso Deus. Não há. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele é todo poderoso. E nós pegamos aqui o primeiro versículo que lemos. Olha só: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como podemos imitar um Deus tão grande? Como podemos imitar um Deus tão poderoso? Não tem como imitar a sabedoria de Deus. Não tem como imitar o poderio de Deus. Ninguém consegue. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são insondáveis. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele conhece tudo, sabe tudo. Ele lembra do primeiro batimento do coração do Maurício há 3 meses dentro da barriga da mãe. Ele sabe como vai ser a última atividade cerebral no momento da morte. Deus, Ele é todo poderoso. Foi Ele quem criou todas as estrelas, todos os planetas, todos os planetoides, todas as constelações, todas as galáxias no universo, infinitamente enorme. E a Bíblia fala que Ele chama todas as estrelas pelo seu próprio nome. A terra imensa, grandiosa. A Bíblia fala que Ele é quem separou das águas e colocou terra seca. A Bíblia fala que Ele quem formou tudo o que há nos céus, na terra e no mar. Ele fez o homem o maior e melhor projeto dele sobre a face da terra. Ele dedicou o amor dele, Ele fez com as suas mãos. Ele não projetou o haja, mas Ele dedicou a plenitude das suas mãos em fazer com carinho, modelando diferentemente. Ele dedicou e investiu o amor dele em nós. E aí nós lemos o primeiro versículo, que temos que ser imitadores de Deus. Como podemos ser imitadores de Deus? Nós temos que ser imitadores de Deus em um só feito. No maior feito que Ele declarou para o homem, no amor. No maior e melhor feito que Ele fez para a vida do homem, o amor, a caridade.
a beneficência. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores, quando Paulo fala aos Efésios aqui, olha só, sede imitadores de Deus como filhos amados, nós entendemos que Deus é como um pai para nós. E eu costumo dizer que filho, quando nasce, é como uma caixinha vazia. O filho, tudo que adquire vem do comportamento do pai, vem do testemunho do pai, vem do testemunho deles. Os pais é que induzem e que introduzem tudo o que há de bom e também o de ruim na vida do filho. Mas a Bíblia fala que nós, sendo pais maus, sabemos dar coisas boas aos filhos, ainda mais o Deus Todo-Poderoso dos céus. Ele nos dá um exemplo maravilhoso, e o exemplo maravilhoso de pai é que nós amemos, porque Ele nos amou. Quem éramos no passado, antes de sermos encontrados por Deus? Não foi o Marcelo que escolheu a Jesus, foi Jesus que escolheu o Marcelo. Foi Ele que te escolheu, te nomeou, te capacitou. Não foi a Dalvinha que falou assim, eu vou aceitar Jesus, não. Foi Jesus dos altos céus que falou assim, eu tenho um plano eterno para a Dalvinha. É Ele que escolheu a Dalvinha. É Ele que selecionou a ponta de dedo em bilhões de seres humanos sobre a face da terra. Ele falou assim, eu vou colocar o nome da Dalvinha aqui no livro da vida. O nome dela vai estar na palma das minhas mãos. Eu vou doar, eu vou dar a presença do meu Espírito Santo dentro do coração da Dalvinha. Sabe para quê? Para que ela me imite, para que ela ame, para que ela se doe, para que ela honre mais o próximo do que a si mesmo. E é duro essas coisas da parte de Deus. Nós somos provados para que isso aconteça. Nós somos realmente provados. Dura coisa é, irmãos, amar o próximo. Se alguém falar que ser crente, amar ao próximo é barbada, é fácil, é moleza, é não. É não. Lidar com o ser humano é difícil. É por isso que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Ele nos deu a presença do Espírito Santo poderosamente, para que possamos viver a plenitude do que Deus tem preparado para nós. Como um pai honre, como um pai honre ao Senhor, como um pai honre a presença de Deus Todo-Poderoso. Porque quando você sabe que um filho te honra, o pai fica tão feliz. O pai quer agradar, não tem como o pai não querer agradar um filho obediente. O pai poupa, o pai entra com graça, o pai entra com provisão, o pai entra com bênção, o pai derrama da presença, o pai muda a vida do filho. Quando o filho vive em obediência. Jesus foi um exemplo vivo. Qual foi a petição que Jesus fez que Deus não atendeu? Quantos pedidos de milagres Cristo fez em nome do Pai? Quantas vezes Jesus pediu para purificar os demônios? A unção do Pai, do Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Jesus. Quantas vezes Ele multiplicou os pães e milhares de pessoas comeram? Eu imagino a alegria dos 10 leprosos quando foram purificados. Meu Deus, eu estou purificado, eu estou limpo. Imagina o cego como voltou a ver. Eu imagino o paralítico. A unção do Espírito Santo é justamente a plenitude do poder de Deus para aqueles que pedem e vivem com prazer e obediência. E é isso que o Espírito Santo nos dá. Força e graça para andarmos com fidelidade, verdade e justiça na presença do Senhor. Quando a Bíblia nos ensina, quando Paulo fala aos Efésios aqui, olha, sede imitadores de Deus como bom filho, como filho amado, como filho obediente, nos dá uma lição de vida. Será que nós imitamos mesmo a Deus? Porque hoje está tão difícil, o mundo está tão doído, né? Está tão cruel, tão maligno. Você quer ser, se você querer ser amável, se você quer levar uma boa palavra, um bom conselho, se você querer fazer uma caridade, é capaz das pessoas te interpretar mal. Esse cara está fazendo isso porque quer alguma coisa em troca. Esse cara está falando doce assim porque no fundo ele tem outro intuito. Sabe, está ficando difícil. O inimigo ele tem penetrado na mente e no coração de muitos e colocado uma verdade mentirosa no coração deles. A desconfiança, o medo tomou conta de toda a população. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo para que nós possamos ser diferentes. Olha só, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus como um cheiro suave. Responda uma coisa: somos como um sacrifício vivo? Exalamos a Deus com nossas ofertas como um cheiro suave? Quando entramos num culto, numa igreja, se oferecemos como um culto racional a ponto que Deus se agrade e receba?
Nas ruas, somos um exemplo de filho amado, que honra o nome do Senhor, que se doa como Cristo se doou. Irmãos, essas lições são nos dadas para que nós possamos averiguar, analisar o nosso íntimo, o nosso coração. Olha, Jesus não pensou 2 vezes em me perdoar. Quantas vezes eu pequei? Quantas vezes o meu coração me enganou? Não, Senhor, a partir de agora eu vou permanecer firme, não vou mais cometer esse pecado. 2, 3 semanas depois cometi o mesmo pecado. Quantas vezes fizemos votos e não cumprimos? Quantas vezes o Espírito Santo nos comprou para orar e não oramos? Nós temos exemplos dentro da palavra de Deus de pessoas que andavam com Jesus e foram corrompidas pelo mundo. Foram corrompidas por tudo que o mundo oferecia. Nós entendemos que é uma luta espiritual e o diabo, ele não perde ocasião, irmãos. Ele não perde nenhum tipo de situação para tentar afligir e separar o homem de Deus. E o Espírito Santo está nos orientando. Jesus foi o teu exemplo. Jesus foi um espelho de vida. Siga os passos dele. Ame ao próximo. Mas pastor, o próximo não vale muito. O próximo nem fala mais comigo. O próximo me ignora. Mas Jesus está falando ame não só com palavras, mas com ações. Deus, ele é poderoso para formular situações para honrar a vida do homem sobre a face da terra. Ele prova para que nós possamos entender se as nossas ações estão num perfil de obediência à vontade dele. É por isso que a gente fala que é difícil ser crente. É difícil ser crente. Mas com a presença do Espírito Santo podemos afirmar, somos mais que vencedores. Porque é Deus que tem nos dado a graça devida. O que nós não podemos fazer é, em vez de influenciar, sermos influenciados. É, em vez de contaminar com a presença do Espírito Santo, é ser contaminados com o pecado no mundo. É, em vez de ser luz em meio às trevas, é deixar as trevas apagar sua luz. É, em vez de levar o amor à benignidade, é deixar a avareza e a impureza dominar a tua vida e o teu coração. Hoje, infelizmente, está acontecendo isso. E essas guerras, essas dificuldades espirituais estão acontecendo em qualquer setor da nossa vida. Repara que hoje o que é errado quer dominar a face da terra. Há alguns anos atrás, ouvia-se falar, bença mãe, bença pai. Alguns anos atrás, tinha-se o respeito, tinha-se a honraria da família. Mas hoje não se existe mais honra a pai e mãe. Hoje nós vemos que os professores estão sofrendo, estão falando mais baixo que os alunos na sala de aula. Hoje nós vemos que se alguém olhar torto para você na rua, na caminhada, você tem que baixar a cabeça, porque senão você pode ser agredido. Agora, imagina que se esses valores foram invertidos e Jesus está falando, não se preocupe, porque tudo isso vai acontecer. O mundo vai te odiar, porque o mundo não vai te entender, só vai ouvir o mundo mesmo. Agora, aquele que é de Deus, você vai falar e eles vão te entender. Porque existe a diferença entre treva e luz, irmãos. E Deus nos chamou para luz. A diferença está no comportamento. Muitos dizem que são, mas o comportamento indica o oposto. Fala que vive uma vida com Deus, mas as atitudes não provam ter uma vida com Deus. E Ele está nos advertindo aqui, cuidado, olha só. Cuidado com a prostituição. A imoralidade sexual, versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza e avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, tradução. Não viva no meio de pessoas que têm esses hábitos. Irmãos, prostituição, adultério, pornografia, se tornou uma coisa tão comum, né? O homem traiu a mulher traiu o homem, num simples namoro, num noivado, num casamento, já não é notícia nova. Todo mundo fala, esse cara vive dando ponta na mulher, vira e mexe, tá ali naquele prostíbulo. Ah, o cara, essa mulher aí, pelo amor de Deus, você anda com o namorado para baixo para cima, mas eu já peguei ela com outros homens ali. Ah, esse casamento é insólito, o cara leva uma vida de santo do lado da mulher, mas na madrugada ele está no erro. A coisa mais comum que a gente vê não é só na rua, e infelizmente está sendo dentro do povo de Deus também. As irmãs se focando com roupas marcantes, os homens se focando com roupas colando, marcando o corpo. A pornografia já entrou dentro do povo santo. O diabo está investindo porque o intuito dele é matar, roubar e destruir. Não tem outro projeto. O projeto dele é levar o homem para o inferno. É se vingar de Deus através do homem. E Deus está falando, fuja
pessoas não nomeiem, ou não classifiquem, ou não têm amizade, ou não se envolvam com pessoas assim. Aleluia. Pessoas que vivem e são enclausuradas, encarceradas, aprisionadas pela prostituição. Entra na igreja, a mente dela está tão focada na prostituição que não consegue olhar para uma irmã, para um irmão. Se a mente não for aprisionada pela prostituição, ela não consegue olhar e não imaginar outra coisa. As vestes e a conduta imoral está realmente dominando. Quando fala sobre imoralidade sexual, impureza ou avareza é outro setor. Quantas pessoas estão trocando a fidelidade para com Deus pela ganância e o desejo do dinheiro? Pessoas estão trocando a fidelidade, a presença do Espírito Santo pelo carro importado, pela notoriedade na mídia, pela casa, pelo triplex, pela conta bancária, pelas viagens, pelo luxo que pode conquistar. Aí você fala, pastor, mas essa não é a nossa realidade, nós somos pobres. Aqui da zona norte de São Paulo, está difícil a gente até manter o arroz e feijão, esse negócio de avareza com nós não pega. Mas infelizmente, não é, a avareza não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas é sim o valor do que você põe no coração em cima do que você tem. Tem gente que pode ter 10 reais, mas se alguém precisar de 5, não precisa de muito, meu é meu. A pessoa é avarenta, independente se tem pouco ou muito. Pessoas que não abrem mão do que é material, das riquezas, dos bens conquistados aqui na terra. É difícil, mas é uma verdade. É difícil, mas ninguém mais abre mão. Quando nós fazemos com a mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas eu vou falar uma verdade para os irmãos. Eu nunca vi nos ministérios que eu congreguei e passei, nos ministérios que eu vivi, que eu entrei como servo, que eu entrei como membro, como um cooperador, como diácono, como presbítero, como obreiro, como pastor. Em todas as igrejas que eu congreguei, eu nunca vi uma igreja com tão poucos números de pessoas, de membros que nem nós, e que doassem e abençoassem tantas pessoas como nós. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não tem um mês que a gente não abençoa as pessoas aqui nesse ministério. Mas pastor, quantos tem congregando conosco? Fielmente? Não tem. É eu e minha esposa. E quantas vezes nós distribuímos aqui cestas básicas, 9, 10, 11, 12 por mês? Quantas vezes ninguém sabe, mas colocamos a mão no bolso. Toma aqui o dinheiro para você comprar seu gás, toma aqui o dinheiro para ajudar na compra de casa, toma aqui o dinheiro para pagar a conta de luz. 6, 120, toda hora abençoando, 50, 80. Quantas vezes abençoamos? E Deus tem mantido a fidelidade em cima das nossas vidas. Não é porque nós somos maiores e melhores, é porque a graça tem nos envolto. É difícil nós entendermos, mas o Espírito Santo ele honra e abençoa os humildes, os pequenos. Mas pastor, isso daí é honra, é nada. Ajudar o povo de vez em quando não é honra, não. Para nós é honra, porque nós não temos e Deus providencia na hora quando oramos. Isso prova a fidelidade do Senhor. Não vivam em nome de Jesus no meio de pessoas desse nível, avarentas, impuras de coração, impuras nos atos maliciosos. Em nome de Jesus, desvie. Olha, nem na torpeza, nem na parvoz. Sabe o que é parvoz? Eu fui pesquisar no Google. Piadas. Sabe as pessoas que vivem com piadinha profana? Com palavras assim, com chocarrices? É piadas tirando sarro, zombando. Isso não provém aos santos. Às vezes a gente quer agradar o Senhor, mas não consegue desvincular dos hábitos dos que convivem com a gente diariamente. Na igreja eu agradeço, não, é só Deus no meu coração, para dar um Deus em todo lugar. Mas na rua eu não consigo ficar quieto, não sou prudente, não sou sensato. A besteira que vem no lábio eu falo sem pensar. A palavra que entristece Deus, eu sei que é errado, eu entendo que é errado, mas eu falo sem pensar. Às vezes falo até pensando consciente, não estou nem aí. Não dá para ser duas pessoas. Temos que ser fiéis ao nome do Senhor. E Deus está deixando bem claro, irmãos, não conviva com esse tipo de gente. Ah, esse pastor ele é mentido. Esse pastor fala com quem ele quer, não vive no meio dos pobres. Não é questão de pobreza, de riqueza, mas sim é questão de maturidade espiritual.
Nós sabemos quem agrada e quem não agrada, quem serve e quem não serve, quem ora e quem não ora, quem tem uma vida com Deus e quem não tem uma vida com Deus. E não é pelas boas palavras, mas é pelas ações. Porque boas palavras tem gente enganando um ao outro aí diariamente. Quantas vezes nós temos boas palavras? Temos ou não temos, irmão? Quantas vezes as pessoas te abraçam, mas não mostram em ações quem são? Quantas vezes as pessoas riem com você, brincam com você, você intitula a pessoa como o maior amigo teu, ela intitula como maior amiga, mas quando você observa a luz da palavra, a conduta dela, Deus está falando, se isola dessa pessoa. Não é que nós somos metidos ou queremos ser maiores ou melhores, é Deus mostrando que a luz não se mistura com as trevas. Nós temos que saber diferenciar. Irmãos, eu fico pensando, quantas pessoas já perderam a salvação por causa disso? Quantas pessoas, já para pensar, quantas pessoas perderam a salvação? Em se misturar com o mundo, em se envolver com o mundo. Ah, uma piadinha não tem nada não, porque a gente mais vê pastores fazendo piada, pregadores fazendo piada nos altares dos púlpitos, estão chamando o povo para dar risada, não é chamando o povo para a santidade. O que nós mais vemos é as pessoas trazendo culturas, trazendo liturgias, trazendo tudo que envolve o pecado no mundo para dentro da igreja e dizendo, não tem nada não. Não tem nada não, a conduta é isso daí, Deus perdoa, não está na Bíblia, isso daí não. Nós sabemos o que agrada, a Bíblia nos ensina que nós temos que, com o nosso emocional, com o nosso raciocínio, saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Olha só, antes, vivei com ação de graças. Versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, ou idólatra, olha só, irmãos, idolatria é complicado, hein? A pessoa está adorando a outros deuses, adorando a outras entidades, adorando a outros santos, e achando que está na presença do Senhor e que vai para o céu. Mas pastor, o que é isso? É só imagens? Não. Eu conheço pessoas que são cristãos há anos na vida, mas idolatram o filho mais do que o próprio Deus. Conheço pessoas, o filho vive uma vida torpe, toda bagunçada, na bebida, no cigarro, uma vida totalmente irregular, está afastado da presença do Senhor, há anos não está na presença do Senhor. Mas se você levar uma palavra de exortação perto da mãe, se converta, se arrependa. Se você morreu longe da sua conduta, as portas dos céus estarão fechadas para você. Se conserte com o Senhor, renove a tua aliança com Cristo, forme uma aliança com o Salvador, aceite Jesus como seu Salvador para que você entre no céu. Quem é você para estar falando assim com meu filho? O meu filho não faz mal a ninguém. Pode não fazer mal, mas também não vai entrar no céu. E nós estamos aqui para contestar o pecado, e não uma pessoa, não um pecador. Jesus ama o pecador. Idolatria, irmãos, tem gente que idolatra os familiares. Em nome de Jesus, quebra esse vínculo, quebra essa amarração demoníaca. E essas pessoas não entrarão, não herdarão. Olha, é uma herança. Não herdarão o reino de Deus. É difícil nós falarmos, é difícil as pessoas entenderem, é difícil as pessoas assimilarem que as ações dela, a conduta dela, não está agradando a Deus. Mas se a Bíblia é um contraste do que é certo e do que é errado, por que não dar ouvido ao certo? Sabendo que Deus está acompanhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Aleluia. Em nome de Jesus. Ninguém vos engane com palavras, olha só. Porque essas coisas, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus pelos filhos da desobediência. Às vezes nós vemos o nosso lindo e maravilhoso Brasil, que se a gente for falar culturalmente, fisicamente, politicamente, territorialmente, socialmente, ele é abençoado e protegido por Deus mesmo. Em nosso Brasil, tudo que existe de bom não é valorizado. A grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a gente. Se a gente falar sobre a comparação de vivemos em nossa nação ou vivemos em qualquer outra nação na Europa, todo mundo vai querer ir para a Europa e querer ter um bom no Brasil. Não, você prefere morar onde? No Brasil ou no exterior? Nos Estados Unidos da América? Não, prefiro Estados Unidos, país do primeiro mundo. Mas a gente não sabe que às vezes a ação do povo leva a ira de Deus, a desobediência do povo leva a ira de Deus para aquela nação. Leva a ira de Deus para aquela nação.
Sabe que, por exemplo, lá na Arábia Saudita, o Papa Francisco, o atual Papa Francisco, acho que tem uma semana e meia atrás, inaugurou já a igreja do ecumenismo, a igreja de todas as religiões. Inaugurou. Você pode ir lá adorar lá, você pode ir lá adorar o budismo, você pode ir lá adorar o espiritismo, você pode ir lá adorar outros deuses e a Jesus também. E aí a gente não entende porque a desobediência do homem faz a ira de Deus cair sobre a nação. Eu insisto em dizer, o nosso país é abençoado. Não temos furacão, não temos vendaval, não temos terremoto, não temos maremoto, não temos vulcão, não temos tempestade. Não temos, vivemos em plena paz. A nossa natureza é maravilhosa. Somos o pulmão do mundo. Nós alimentamos 1/4 da população do planeta. Somos a maior bacia hidrográfica de água potável do mundo. Somos líderes em exportação de carne bovina, suína, de aves. Todos os grãos e minérios do planeta, a maioria sai do Brasil. Nós somos ricos e abençoados com tudo que Deus nos faz. Aleluia. Mas existe uma hora que a desobediência começa a apertar e Deus começa a pesar a mão. Deus começa a pesar a mão. E Ele vem advertindo aos seus filhos. Essa advertência não é o mundo, essa advertência é para o pastor Assis, essa advertência é para a missionária Mary. Essa advertência é para esse povo, para o povo escolhido. Para que nós possamos viver na obediência do Senhor. Para que nós não viemos ver. Porque a Bíblia fala aqui, ó. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Irmãos, não dá para um crente viver no meio do pecado, praticando o pecado, dizendo que vai ganhar o pecador. Não dá. Não dá para um crente viver com todas as ações mundanas, achando que vai ganhar o mundo. Para Jesus não vai. Não vai. Tem pessoas que estão colocando o funk dentro da igreja, o samba dentro da igreja, o rock dentro da igreja. Tem pastores que estão apoiando aí os times de futebol. Quantos pastores estão juntando a igreja para ir torcer pelo time lá no estádio? Eu fico imaginando quantos palavrões, quantas má condutas, quanta pornografia, quanta sensualidade, quanta impureza vive naquele meio. E Deus está falando, se isola desse povo. Não, mas a desobediência, as palavras são boas, são acessíveis. Não, meu pastor faz, eu vou fazer também. Deus está nos ensinando, nos orientando, e a nossa maior conduta, o nosso maior ensino é justamente a palavra de Deus. Se isole desse povo em nome de Jesus. O versículo 8 em diante começa a falar o que éramos e o que somos. Nós éramos, olha só, éramos das trevas, porque no outro tempo era das trevas, mas agora somos da luz. Sabe o que representa isso? Éramos das trevas e agora somos da luz. Que agora tudo que eu faço, tudo que você faz, para ser visto por qualquer um. Você não precisa fazer mais nada escondido, porque a luz revela os seus bons feitos. Eu posso andar com a cabeça em pé, eu tenho um nome limpo, não devo nada para ninguém, o meu testemunho honra o nome de Jesus. Esse é o pensamento do crente. Eu posso andar de cabeça em pé, porque o meu prazer é estar louvando o Senhor, pregando a verdade do Evangelho. As minhas afeições, a minha apresentação, o meu testemunho honra a presença do Espírito Santo que mora no meu coração. Eu tenho a minha consciência limpa, o meu subconsciente limpo. Isso é o que o Espírito Santo espera do crente. Espera obediência, fidelidade, justiça, verdade. Deus ama um homem justo. Eu não tomo vantagem em cima de ninguém. Eu não engano ninguém. Eu não roubo ninguém. Eu não passo ninguém para trás. Eu vivo a verdade, mentira não sai dos meus lábios. Certo ou errado, a verdade é o que me conduz. Eu amo a justiça, eu glorifico o nome do Senhor. O ato de você andar na luz é que você não é só estar andando na luz, mas que você é a luz do mundo. Você representa essa luz, porque Deus é luz, nós somos filhos de Deus. Nós não estamos só andando no caminho da luz. Nós somos a verdade dessa luz do Evangelho. Mas se você está na presença do Senhor e está vivendo uma vida oculta, você é um na presença de Deus, mas no teu quarto você é diferente. Você está um dentro da igreja, mas quando você está nas amizades, na noitada por aí, você é outra pessoa. Você é um perante o seu pastor,
Mas quando você está fechado no seu quarto, na frente do computador, você é outro. Tem situações que as trevas encobrem. É por isso que Deus está falando que nós não fazemos parte da noite. Quem tropeça, sempre tropeça à noite. Quem tropeça, sempre tropeça no culto. Nunca tropeça em claro para todo mundo veja. Sempre reage ou fala das coisas assim, do oculto do teu servo. Nunca quer expor verdadeiramente. E a confissão leva ao arrependimento. A confissão leva um coração quebrantado. A confissão leva o homem a se juntar ao Senhor. O arrependimento leva o Espírito Santo a bradar no coração do homem. O perdão e a graça unificam o homem a Deus. O homem sai das trevas e passa para a luz. E Deus está advertindo: vocês são filhos da luz. Andai na luz. Haja como filho. Haja como filho, representante dessa glória. Olha só, porque o fruto. Porque o foi, versículo 8: porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Se nós pegarmos o capítulo 4 do mesmo livro de Efésios, no versículo 24, está dizendo assim: ó, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Aleluia. Repara que a vida do novo homem é diferente da vida daquele que anda em trevas. A vida do filho da luz é diferente daquele que anda na noite. Tudo que nós somos é visto por Deus. E o diabo, ele quer analisar, ele quer te influenciar, ele quer te manipular. Quando você comete o erro, ele é o primeiro a estar incentivando, faz, não tem nada não. E ele usa as pessoas próximas para que você traia a Deus. Isso é uma traição ao nome de Jesus. O homem que desobedece, conhecendo a verdade, trai. Sabe que quando a gente fala em traição, veio em minha mente o ato de Judas Iscariotes. Lembra de Judas? Um dos 12, que Jesus chamou de amigo. Um daqueles que comiam na mesa com o Senhor. A Bíblia fala que Jesus foi participar de uma refeição, de um banquete, de uma ceia, de um jantar na casa de Simão leproso. E aí entrou uma mulher e começou a derramar um unguento, um perfume extremamente caro, raro, sobre Jesus. Um dos discípulos levantou e os outros apoiou. Que história é essa? Está derramando um perfume caríssimo, podia se vender por muito dinheiro, e doaram o dinheiro aos pobres. Quem falou isso foi quem? Judas. O tesoureiro, o avarento, o que planejou a traição. Jesus o repreendeu e falou: Senhor, está fazendo um bom feito para mim. Os pobres vocês vão ter por muito tempo na vida de vocês, mas a mim vocês não vão ter por muito tempo. Na realidade, ela já está fazendo a preparação do meu sepultamento. Ela já está adiantando a preparação do meu corpo para a sepultura, porque ele estava próximo a ser entregue na mão da sinagoga, dos pecadores. A Bíblia fala que os 12 discípulos saíram dali e Jesus mandou preparar a Santa Ceia. Após a última Santa Ceia, que todos participaram, um pouco antes, Judas saiu daquele jantar e foi procurar o líder do Sinédrio. Ele falou assim: quanto vocês me dão se eu me entregar a ele? Quanto vocês podem me abonar? Quanto dinheiro eu levo nisso? Qual o meu benefício? Qual o meu lucro? Se eu me entregar Jesus nas suas mãos. Deram para ele 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Na Santa Ceia, Jesus mostra quem é que é traído. Jesus identifica. Ele fala: ao que come em minha mesa, junto do meu prato, vai me trair. Todos os discípulos começaram: quem é, Senhor? Será que sou eu? Será que sou eu? A última fala foi Judas: será que sou eu, Senhor? Tu falas. Tu falas. Ele saiu dali e Jesus leva os discípulos para orar. Vai lá no Getsemane para buscar a presença do Senhor, do Pai.
em oração, sabendo que dias maus, que o dia mau viria, que o dia de se entregue para a morte na cruz do Calvário viria, do açoitamento, do espancamento. Ele estava com a alma em pânico, em dor. Aí vem aquele que participou dos milagres, recebeu um som poder, que estava na presença de Deus, e o trai. Combina um código, beija a face de Jesus com uma multidão de homens, com espadas e porretes na mão. Repara que você às vezes pode estar traindo Deus, não por 30 moedas de prata, mas pela influência do diabo. Pode estar traindo Deus, não pelo benefício da riqueza, mas pode estar traindo Deus só para se dar bem com um grupo de pessoas, para ser querido por um grupo de amigos. Pode estar traindo Deus só para agradar uma pessoa. O Espírito Santo conhece o nosso íntimo. Quantas pessoas estão trocando a intimidade com Deus por besteiras? No dia do juízo final, irmãos, tudo isso está sendo anotado, lacrado, marcado. Será aberto o livro da vida. Será aberto o livro do memorial. Andemos como filhos da luz. Vivamos em bondade, em justiça e em verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Se nós fizermos uma autoanálise, será que as nossas ações estão realmente agradando ao Senhor? Porque o Evangelho é perdão, é renúncia. O Evangelho é andar na contramão do que você pensa que é certo. O Evangelho é andar na contramão do que o teu coração diz que é certo. Do que a tua mente diz que é certo. A tua carne sempre vai lutar contra. Glória a Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, com os discípulos orando, ele pega Pedro, Tiago e João, vai mais para perto e fala assim: olha, vigiai aqui comigo, orai. Uma hora depois que ele se afasta para orar sozinho, ele volta, estavam os três dormindo. Meu Deus. Mas nem por uma hora vocês podem orar e interceder para mim. Vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem que vigiar, tem que viver com oração. Repara que tem uma ordem: primeiro a vigilância e depois a oração. Não adianta eu passar o dia inteiro orando se eu não consigo vigiar, se eu não consigo reter a minha língua, se eu não consigo mortificar a minha língua, se eu não consigo dominar a minha língua. Dentro da igreja do glória a Deus, lá fora eu xingo palavrão. Dentro da igreja do glória a Deus, lá fora eu grito: vai Corinthians! Não tem jeito, irmãos. Temos que viver uma vida de santidade. Não dá para a gente viver uma vida de ilusão. Cristo nos chamou para perdoar. Cristo nos chamou para honrar o nome do Senhor, para renunciar a nossa carne, para viver a justiça. E não perca tempo na justiça, que é a coisa mais gostosa do mundo. É o homem viver no que é justo, no que é verdadeiro, no que é correto. Quer ser fortalecido? É vir alguém te influenciar porque é injusto. Você fala: não, isso nem agrada a Deus, eu não vou praticar. Aquilo te alimenta. O cara vem te oferecer um suborno, vem te oferecer uma peita, vem te oferecer alguma coisa para você te satisfazer o ego, te enriquecer. Você fala: não posso trair o meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso não agrada a Deus, eu sou cristão, eu não vou fazer isso não. Você acabou de dispensar a influência do diabo, você vira as costas. O Espírito Santo prata no teu coração, te fortalece. Vem a mentira na ponta da língua. O diabo formula situações que para você mentir, você fala, mesmo tomando prejuízo, mesmo sendo envergonhado, você fala a verdade. Aleluia. Você pode passar uma certa aflição no momento, mas daqui a pouco o Espírito Santo fala: isso mesmo, meu filho, seja verdadeiro. Cristo te alimenta, te fortalece. E com o tempo o diabo começa a enxergar que as suas ações agradam ao Senhor e que você resiste à influência dele. E o que diz a Bíblia? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai ter uma hora que ele não vai encontrar mais acesso, mais brecha alguma. Deus vai começar a refletir a glória dele sobre a tua vida. A nossa vida muda, a nossa conduta muda. Olha só, é tão difícil nos envolver com pessoas malignas. O versículo 12 diz assim, ó: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Até para falar não é bom. O que eles fazem são tão impuro, tão errado, tão triste, tão difícil, tão maligno, tão triste de se expressar, que não compensa falar.
Às vezes são esses tipos de pessoas que estão te influenciando. Mas pastor, esse tipo de pessoa tem na igreja? Tem. Esse tipo de pessoa tem na minha família? Tem. Pastor, esse tipo de pessoa tem nos meus amigos? Tem. Seja sensato, seja uma pessoa sábia, peça para Deus graça, para que você seja prudente. Para que você seja prudente. Olha só, mas a imoralidade sexual e todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, tudo mostra. O cara pode ser falso com você, mas Deus faz questão da luz que você representa, que você é, focar nas trevas que é a vida dele, que é a conduta dele, e Deus te mostra, essa conduta é pecaminosa. A Bíblia mostra, a conduta está errada. É por isso que às vezes nós se magoamos com as palavras dos outros. É por isso que às vezes o nosso coração é ferido. É por isso que às vezes nós queremos parar. É por isso que às vezes as palavras doem tanto, as ações do próximo doem tanto, que eles falam, isso é outra coisa. Eu não estou vendo nada, a minha fé parece que não está sendo alcançada. Eu vou desistir de ser crente, vou desistir de ir naquela igreja, vou desistir do evangelho. Para mim, acho que eu não nasci para isso não. É porque a conduta das pessoas que nós estamos convivendo querem te contaminar, querem te influenciar. Muda isso. Muda isso em nome de Jesus. Olha só, versículo 15. Portanto, sede prudente de como andais. Não como os necios, não como as pessoas do mundo, não como os ímpios, não como essas pessoas cruéis, não como essas pessoas impuras, como essas pessoas erradas. Seja prudente, seja uma pessoa sábia, como os sábios, remindo todo o tempo, por quantos dias são maus. Olha, remindo, você ser prudente, sábio, é você se remir. O que é remir? É confessar. Clame a remissão no sangue do Cordeiro todos os dias, em todos os tempos. Espírito Santo de Deus, me reveste com o teu sangue. Eu sou fraco e preciso da tua força. Purifica as minhas vestes. Eu preciso do teu amor, da tua virtude, da tua graça. Os dias são maus, os combates estão tão intensos, eu estou cercado. Não consigo me desvincular. Ajuda-me, Espírito Santo. Aleluia. Seja constante na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Olha, não sejais insensatos, mas entender, o versículo 17 é forte. Mas entender qual seja a vontade do Senhor. O que é a pessoa sensata e insensata? Insensata é a pessoa que faz sem agir, sem pensar. Faz porque todo mundo faz, não quer saber o resultado, não quer saber das consequências, não quer auxílio, não quer confronto. Não, eu sei o que é certo para mim e acabou. Não pensa no que faz. Quantas pessoas estão vivendo na miséria ganhando bem? Porque não consegue administrar o dinheiro dentro de casa. Quantas pessoas têm uma esposa maravilhosa dentro de casa e perde o casamento? Porque a insensatez leva o olhar dela para aquela mulher que não tem honra lá no bar. Quantas pessoas estão vivendo aí uma vida destrutiva nos vícios, porque se deixou levar pela influência do amigo? Não, tá aqui, não tem nada não. É só um copo de cerveja, não tem nada não. As pequenas coisas acabam se tornando grandes. Seja sensato e saiba o que agrada ao Senhor Deus em sua vida. Ama ao Senhor, obedeça ao Senhor. Ame ao Senhor, obedeça ao Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor, pratique a palavra do Senhor. Não tem como você falar que ama a Deus se você não quer saber de obedecer a Deus. Ele está especificando aqui, seja sensato. Descubra qual a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a minha vida é que eu conviva com pessoas ricas. A vontade de Deus é que eu conviva com essas pessoas que me magoam constantemente e não tem nada de Deus segundo a luz da palavra. A vontade de Deus é que eu continuo me ferindo e me machucando por causa dos vícios só para agradar as pessoas que estão ao meu redor. A vontade de Deus é que eu não controle a minha língua, que seja insensato e imprudente, falando tudo quanto é tipo de piadinha suja só para ser bem visto na rodinha de amigo. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Analise os seus feitos, corrija-se, arrependa-se, mude a sua conduta. O Espírito Santo está prontificado para mudar a tua história. Eu fico
imaginando, a conduta do homem ela é muito detalhada por Deus. E é muito fácil a gente ficar falando aqui mal um do outro. Mas quando a gente encontra pessoas que vivem a verdade da palavra, às vezes nós mesmos não queremos participar. O versículo 19 fala para nós se reunirmos com pessoas que louvam, exaltam, glorificam o nome do Senhor. Não é assim? Olha lá, o versículo 19. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cânticos e salmodiando ao Senhor de todo o vosso coração. Olha só. Quantas pessoas você conhece que passa a vida cantando? Quantas pessoas você conhece que passa a vida falando de Jesus? Tem pessoas que é agradável você estar do lado. Ele pode falar 2, 3, 4 horas do seu lado, você quer ouvir, quer absorver. Ele é acessível, te agrada, a presença dele lá, ela te enche, a presença do Espírito Santo te completa. Você quer ter amizade com uma pessoa dessa, você quer estar próximo da pessoa dessa. E quantas pessoas você sabe que é um porre, que não sai nada de produtivo da boca dela. Você sabe que se você conviver com aquela pessoa, em pouco tempo você se afunda. Ela é uma âncora para a sua vida. Mas porque todo mundo bajula ela, você quer estar do lado dela. Meu Jesus. Você entendeu o que Cristo está querendo dizer hoje com a gente? Amém. Jesus está querendo nos dizer: selecione qual vai ser a sua conduta, o teu testemunho, o teu comportamento. Eu estou vindo buscar a igreja, como um ladrão virei. Já disse hoje aqui, a minha esposa já disse hoje aqui que Jesus virá como nos dias de Noé. Ninguém esperava. Noé entrou na arca, avisou por décadas a fio: o mundo será alagado, o dilúvio vai acontecer, todos vão morrer, a única salvação é essa arca que eu estou fazendo. Entrai na arca. Todo mundo falou: Noé, você é maluco, nunca choveu na face da terra, nunca desceu água do céu na face da terra. Que história é essa, rapaz? Você está inventando uma coisa, gastando o seu tempo todo aí, formando uma arca, uma banheirona gigante aí, você não sabe nem o que está falando. É o que acontece nos dias atuais. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Muitos olham e falam assim: você está maluco, esse pastor é doido? Que voltar para buscar a igreja? Como diz lá em Malaquias, desde a época dos pais dos meus pais, dos antepassados, estão falando que Jesus vai vir, está tudo igual aí, está tudo igualzinho, do mesmo jeito, não muda nada. Jesus vindo para buscar a igreja, irmãos, vai ser o maior feito sobre a face da terra. Vai ser a maior ação já vista sobre a humanidade. Nunca houve, nunca haverá uma ação como essa. Nunca, 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 nunca. O que Deus tem preparado para nós é excelente, é fabuloso, é eterno, é poderoso, é grandioso. Deus está falando: se prepare, se revista da graça, se fundamente no Senhor, encha o coração, glorifica o Senhor, reúna-se com pessoas que têm prazer em salmodiar, reúna-se com pessoas que têm prazer em cantar e louvar o nome do Senhor, reúna-se com pessoas que têm prazer de todo o coração de falar de Jesus, de falar das boas obras, de recitar a palavra de Deus. Nós se fortalecemos uns com os outros. Em tudo nós temos que entender e aprender. Olha só, sujeitar, versículo 21 para encerrar, já deu a hora. Sujeitai-vos, último versículo: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se sujeitar um ao outro no temor. O que é o temor? O temor é justamente o conhecimento que você tem de Deus. De que você, o conhecimento, o prazer, que você se aprofundou em conhecer a palavra de Deus. Eu me sujeito ao próximo conforme a palavra de Deus, conforme diz as Escrituras. Aleluia. Conforme diz as Escrituras. Glória a Deus. Se baterem você numa face, a Escritura diz o quê? Oferecer a outra. Se tomarem a sua túnica, o que a Bíblia diz? Dê a outra. Se te obrigarem a correr por 1 quilômetro, corra por 2. Eita Deus. Santo. Não é assim que diz a Bíblia? Mas o nosso sentimento é como? Não, eu não vou. Está falando de sujeitar o próximo conforme a palavra de Deus. Não é conforme o meu querer, o meu sentimento. Você está maluco? Se cara roubar meu agasalho, eu corro atrás dele, eu quebro ele na pancada, né, Marcelo? Se esse cara me dá um tapa na cara, ele está perdido. Desço bala na cara dele. Na cara de homem não se bate, não. E Jesus está dizendo que os nossos sentimentos nos enganam.
E Jesus está dizendo que o nosso coração é pobre e enganoso. E vai nos iludir sempre, vai fazer a gente chorar sempre, né, Davi? Jesus está falando assim, ó, sujeitáveis conforme a palavra de Deus. Porque Deus vai te honrar. Porque Deus vai te agraciar. Porque o Espírito Santo vai te consolar. Porque Deus, Ele é provedor da justiça. Sabe o que Paulo diz aqui? Se eu não me engano em Timóteo, não, Tessalonicenses. Se eu não me engano em Tessalonicenses. Que ele diz que ele ali apanhou de um certo romano. E ele fez muito mal para a saúde. Ele deve ter ficado com alguma lesão grave. E na oração ele falou assim, que Deus o recompense conforme a justiça de Deus. A oração do crente. Deus é justo, Ele ama a justiça. Ele nunca vai permitir que um filho sofra injustamente. Você como pai permitiria que injustamente o seu filho sofresse? Ou você sairia para defendê-lo? Aleluia. Então é por isso que Deus está falando assim, ó, se sujeitai sim, honrai o próximo sim, abençoai, pague o mal com o bem. Vença o mal com a sua atitude do bem. Aleluia. Por mais que na hora todo mundo possa zombar de você, esse cara está maluco, é o que todo mundo diz, é bobo. O Espírito está falando, olha, o Espírito Santo está falando, não, continua na justiça, continua na bondade, continua na verdade, não se preocupe, eu cuido de você. As suas ações podem não ser bem vistas pelos homens, porque todos te chamam de bobo. Mas aos meus olhos você está sendo reconhecido nos céus. Não se preocupe, está sendo anotado no livro da vida. Aleluia. Deus tem recompensa, tem galardão, tem prêmio, tem salário, Deus tem coroa. Eu creio. O que nós não podemos é andar em desacordo a essa palavra, mas em concordância a essa palavra. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sai daqui entendendo uma coisa. Se daqui a 5 minutos a morte vier sobre nós, ou daqui a 5 minutos o céu se abrir, como diz a palavra, como um relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente, e Jesus Cristo vier nas nuvens buscar a igreja amada, Aleluia, Deus. você tem que estar apto e preparado. Pastor, como eu faço isso? Porque a minha vida está cheia de erros. O Senhor está falando aí e a minha consciência está pesando em tudo que eu já fiz de errado. Eu não me sinto apto nem preparado. Arrependa-se agora. Peça perdão para Jesus Cristo agora, na presença do Pai. Glória a Deus. Quebrante o teu coração, se humilhe na presença do Senhor. Espírito de verdade, eu preciso que o Senhor me ajude. Olha só o que eu fiz, eu peguei nisso. Detalhe os seus pecados. E eu quero força, me ajuda para que eu não mais peque. Eu quero guardar os seus mandamentos, as suas palavras no meu coração, para que eu viva em comunhão, em paz com o Senhor. Ajuda-me. Quando nós formamos uma aliança com Deus, irmãos, essa aliança é honrada pelo próprio Deus. Porque nós não temos força para orar, não, se não for a presença de Deus em nossas vidas. Clame a presença do Espírito Santo essa noite. O que Deus tem reservado para mim e para você é eterno, mas dura coisa vai ser se daqui a 5 minutos a morte vier, ou o arrebatamento acontecer e ficarmos. Dura coisa vai ser lembrar dessa última pregação no lago de fogo e enxofre. Poderia ter mudado a minha conduta, poderia ter honrado, poderia ter me arrependido, poderia ter orado, poderia ter pedido ajuda para o Espírito Santo, poderia ter quebrantado o meu coração, poderia ter mudado a minha vida. Deus poderia ter me ajudado naquela hora, Ele podia ter lavado e me remido com o teu sangue, Ele poderia ter feito uma aliança comigo, eu poderia ter tomado essa ação de fé. Hoje eu estou aqui eternamente lembrando daquela pregação e não consigo mudar mais. E não tem mais jeito, não tem mais volta. Quantas pessoas nós falamos de Jesus que morreu? Esse ano foi um ano de muitas mortes, sabia? Aqui em nossa rua, em nossos lados, nossos parentescos, com os amigos. E eu tenho certeza que todas as pessoas que nós ouvimos e convivemos e que morreram, eu falei de Jesus para elas. Alguns eu falei muito, outros eu falei pouco, mas todos tiveram conhecimento de Jesus Cristo salvo. Quase apanhamos, E quase apanhamos, é verdade. Por falar do amor de Jesus, quase apanhamos. Então, em nome de Jesus, irmãos,
Não perca a oportunidade de se consertar com o Senhor. Para a glória de Deus. Revestidos da graça do Pai. Em nome de Jesus. Tome aí uma injeção de fé. E saia daqui revestido da presença do Espírito Santo. Para que Deus te honre na sua conduta. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado.